Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos dar início então ao nosso culto. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, a Ti nós damos graça, somos gratos, Te louvamos, Santo Espírito de Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Mais uma vez nós Te ofertamos, aleluia, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós ofertamos a Ti, ó Deus, a nossa vida. Ofertamos no Teu altar, ó Pai, aquilo que nós temos, pois tudo é Teu. Foi o Senhor quem nos deu, foi o Senhor quem nos concedeu. Portanto, nesta noite, Senhor, venha falar conosco, venha a estar ao nosso lado, venha nos abençoar, Senhor, nos ajudando a fazer a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai da glória. Nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, nos abençoa com a Tua presença, uma vez mais neste lugar, com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Nos fortaleça diante das adversidades, das tribulações, das angústias. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, a nossa oferta a Ti, ó Pai, com um cheiro agradável de sacrifício nós Te ofertamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei, pois eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus. Quem é? Maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, o maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus, maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar meu Jesus de maravilhoso. Hoje eu vou chamar meu Jesus de maravilhoso.
eu vou chamar Jesus. Só tu é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. O profeta Isaías, na sua profecia messiânica, fala que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Vamos ler um texto, meus irmãos, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, o versículo de número 14. Marcos, capítulo 6, e o versículo de número 14. Nós vamos ler bastante até o versículo 29. Eu vou fazer a leitura porque se os irmãos lerem ali não vai aparecer na gravação. Então eu vou ler 15 versículos da história completa aqui de Marcos, capítulo 6, a partir do 14. Amém? Todo mundo achou o texto? O senhor? Tá bom. Ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela disse: a cabeça de João Batista. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e o degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. Os seus discípulos, ouvindo isto, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. Vamos orar uma vez mais. Soberano Espírito Santo de Deus, nós te damos graças mais uma vez, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Santo Espírito. Esteja conosco ao nosso lado, nos ajuda, nos auxilia com a tua bondade, com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Hoje pela manhã, enquanto que eu lia o texto, eu ia falar sobre a incredulidade dos nazarenos, A incredulidade daqueles que viram Jesus crescer,
que moravam na mesma cidade que Jesus. Mas aí, quando eu cheguei no versículo 13 e continuei a leitura a partir do 14, a Bíblia diz que quando Jesus saía dali, mandaram que eles fossem pregar os seus discípulos, né? E expulsavam muitos demônios, ungiam enfermos com óleo e os curavam. E essa notícia chegou até os ouvidos do rei Herodes. Essa notícia de que Jesus estava ficando famoso, de que seus discípulos expulsavam demônios, de que eram curados. Essa notícia chegou até o rei Herodes. E eu lendo esse texto, eu percebi que quem queria matar o João Batista era a mulher de Herodes, a Herodias. Mas o autor sagrado diz no versículo 19 que o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Quem queria matar o João Batista era Herodias, mas ela não podia. Quem não queria matar o João Batista era o Herodes, mas ele deu ordem para matá-lo. Então esse texto me saltou aos olhos nesta manhã, e eu fiquei pensando, por que fazemos o que não queremos? Por que somos levados a decisões, a atitudes em nossas vidas, mesmo sem o nosso consentimento? Porque muitas vezes somos direcionados a situações que não são do nosso agrado, mas que as circunstâncias da vida, alguns movimentos da vida, algumas palavras que falamos, nos levam a situações que mesmo contra a nossa vontade, nós acabamos por consumá-las, nós acabamos por fazê-las. Nós temos um versículo clássico disso, quando o apóstolo Paulo está escrevendo uma de suas cartas, ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então que força é essa que nos controla e que nos empurra para situações que nós somos obrigados a fazer o que não queremos, e o que queremos nos achamos incapazes de fazer? Por que não fizemos somente aquilo que a gente quer? Por que a gente não consegue botar em prática um plano, mas aquilo que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo? O que está nos faltando? O que está nos sobrando? Aonde poderemos achar essas respostas para que nós tenhamos uma vida além da média? Para que nós possamos viver o que Jesus prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e uma vida em abundância. É óbvio que a Bíblia fala que nós também nessa vida teremos tribulações, teremos angústias, então isso é inevitável. O problema é que muitas pessoas passam a vida toda tribulosa, uma vida toda de tribulação, mas isso não se encaixa na palavra que o Senhor disse. O choro pode durar uma noite, não posso passar a vida toda chorando, está errado, alguma coisa está errada. Então nós vemos vários exemplos de homens na Bíblia que fizeram aquilo que não queriam fazer. Por exemplo, o rei Dário, ele queria jogar o Daniel na cova dos leões, sim ou não? Não, mas jogou, porque ele, influenciado pelos seus governadores, criou um decreto. Ele foi enredado pela concupiscência dos outros, criando um decreto que ele mesmo não poderia, mesmo que quisesse, revogá-lo. Ele jogou Daniel da cova contra a sua vontade, mas teve que jogar. Por quê? Porque ele criou um decreto, ele criou alguma coisa e ele não poderia voltar atrás na sua palavra. Da mesma forma, o rei Assuero, quando ele assina o decreto para extermínio dos judeus, fermentado por Amã, e quando ele percebe a cilada, quando a Esther conta para ele a cilada, ele não podia mais voltar atrás. Então ele faz o que? Ele emite outro decreto, autorizando os judeus
a se defenderem. Aqui no texto que lemos, para nós não perder o foco aqui, Herodes era uma espécie de governador da Judéia, aonde Jesus habitava, aonde João batizava. Herodes casou-se com a sua cunhada, vamos assim dizer, com Herodias, que era a mulher de seu irmão Filipe. João, quando observa os dois, ele fala: olha, o que tu fez não te é lícito fazer, tu está em adultério, tu não poderia ter casado com a mulher do teu irmão. Essa profecia de João custou caro para ele. Custou caro para ele. Hoje, e aí eu me pergunto, aonde estão os profetas que denunciam o pecado? Aonde estão os profetas que apontam o dedo para o governador e falam: tu está em adultério? Aonde estão os profetas que apontam o dedo para o rei Davi e falam: esse homem aí é tu mesmo? Profetas para profetizar porta aberta, carro novo, casa nova, não vejo nenhum desses na Bíblia. Aonde estão os profetas do Senhor para denunciar o pecado? Aonde estão os profetas do Senhor? Alguém disse: mas João, ele devia de continuar pregando no deserto. Ele foi chamado para pregar no deserto e não para profetizar o pecado de Herodes. Não, o profeta de Deus, ele foi chamado para ser o porta-voz de Deus. Não importa se é no deserto ou se é no palácio. Não importa como Natã, por exemplo, que profetizava para Davi que ele ia vencer a guerra, mas desvendou o adultério do rei Davi. Aonde estão os profetas? Então João, ele profetiza isso contra Herodes, contra Herodias, e a Herodias fica muito brava e manda, e o Herodes não tem mais o que fazer, porque ele também foi desrespeitado por João, ele também foi desrespeitado diante da sociedade. Então a posição dele de governador fez com que ele encerrasse João no cárcere. Ele prendeu João. Ele não podia mais aceitar o que João estava fazendo, porque ele era o governador, ele precisava manter a sua imagem. Mas a Bíblia diz que, sabendo Herodes que ele temia João, sabendo que era homem justo e santo, então Herodes faz tudo que faz em nome de uma posição, em nome de manter um status, mesmo contra o seu próprio caráter. E aqui está a primeira força que nos faz fazer coisas que não gostamos de fazer, ou que não queremos fazer. Nós precisamos definir se nós mantemos o nosso status ou o nosso caráter. Status é aquilo que você faz quando todo mundo vê, na presença de todo mundo. Isso aí é status. Caráter é aquilo que tu é sozinho, quando ninguém está vendo. Isso daí é caráter. Quando Herodes manda prender João, ele não está obedecendo o seu caráter, ele está obedecendo o seu status de governador. Então ele já começa tomando a primeira decisão, tomando errado. Ele deveria de obedecer o seu caráter. Se o autor sagrado fala que Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, não deveria ter prendido. Deveria ter obedecido, deveria ter ouvido a profecia de João, deveria ter se arrependido do seu pecado, deveria ter mudado a sua trajetória. Mas só que na grande maioria das vezes é mais fácil obedecer o nosso status do que o nosso caráter. Mas eu vou prender, mas eu vou deixar ele guardado. A Bíblia diz que Herodes o prendeu, mas o guardava com segurança, e fazia muitas coisas atendendo, e de boa mente o ouvia. Então Herodes se engana, ele prende João numa cela master, uma suíte. Ele faz algumas melhorias para João. A Bíblia diz que ele gostava de ouvir o que João pregava, mas João estava preso. João estava numa cela. João estava guardado. Ele não havia cometido nenhum crime.
Ele não era um criminoso, ele não tinha matado ninguém, nem roubado ninguém. Ele tinha sido apenas usado por Deus para profetizar um adultério, que não havia nenhuma mentira aqui. Mas muitas vezes nós somos... Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco, Deus usa os profetas para falar conosco, mas nós temos o nosso status para zelar. Nós temos a nossa posição social para zelar. Nós não podemos simplesmente abandonar tudo e ir embora. Não, nós temos de zelar por nossa posição, ainda que o nosso coração doa, ainda que o nosso espírito maltrate, ainda que nossa alma se abata, ainda que a nossa alma se agite. Nós temos uma posição social, então nós fizemos o quê? Nós ouvimos a mensagem, mas prendemos o mensageiro. Nós ouvimos a mensagem, mas o mensageiro vai ficar guardado. Eu estou guardando ele com segurança. Tudo que ele precisa eu dou, tudo que ele falta eu entrego. Então era isso que Herodes estava fazendo para João. João estava preso, bem tratado, guardado. O Herodes gostava de conversar com ele. As coisas estavam todas normais. As coisas estavam todas andando bem dentro daquilo que Herodes havia planejado para João. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E o inimigo, ele tem alguma coisa que a grande maioria de nós não tem. Ele tem paciência. Ele tem paciência. Ele não se precipita. Ele não age antes da hora. Ele espera o tempo certo. Quando você, por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto e venceu a tentação, a Bíblia diz que o diabo o deixou por um tempo. Por um tempo. Depois ele voltou a ser tentado de novo. Quando nós vencemos uma tentação, isso não quer dizer que o inimigo nunca mais vai vir nos tentar. Não, ele vai vir de novo. E assim era Herodias, a Bíblia diz, ela queria matar o João, mas não podia. Por que não podia? Porque o Herodes não permitia. Por ela já tinha matado. Por ela o João já estava morto há tempos. Mas a Bíblia diz que Herodias foi paciente. Herodias xaropeava um pouco o Herodes cortava ela, ela parava, passava 1 mês, 2 meses, quem sabe 1 ano, mas ela nunca desistiu do plano de matar o profeta de Deus. Ela nunca desistiu do plano de acabar com João. E a Bíblia diz, nós lemos no versículo 21, que chegou uma ocasião favorável. Chegou um dia que Herodias percebeu uma oportunidade para que ela colocasse o seu plano maléfico em funcionamento. E o inimigo está só esperando, irmão. O inimigo está só esperando que você apresente para ele uma ocasião favorável. Está esperando para que você apresente para ele um dia favorável, para que ele destrua a tua família, destrua a tua casa, destrua a tua igreja, destrua tudo. Para isso que ele veio, para destruir. A Bíblia diz, e Paulo falando, ele fala: não deis brecha para o diabo. O inimigo não precisa de toda a tua vida para te destruir. Ele precisa apenas de uma área da tua vida. Uma área. Seja qual for a área. Uma área que tu não colocou no altar de Deus. Está bom para o inimigo. Tu não precisa abrir uma porta. Pode ser uma brechinha. Tu não precisa fazer algumas coisas extraordinárias. Uma coisinha pequenininha. E o inimigo vai ver ali uma ocasião favorável. Ele vai ver aí uma ocasião favorável. A Bíblia diz que chegou na vida de Herodias uma ocasião favorável. Por que favorável, irmão? Porque o Herodes agora, ele estava distraído. O Herodes agora, a Bíblia diz que ele estava de aniversário. Ele era o governador. Então tinha muita gente importante na mesa dele. Tinha os tribunos e tinha os príncipes da Galileia. Herodes agora se distrai. Herodes agora está com o coração voltado para a bebida.
para a festa. Herodes está distraído. E aqui está mais uma arma que o inimigo usa para nós fazermos aquilo que não queremos fazer. Essa talvez na nossa geração, essa talvez no nosso tempo tenha sido a arma mais eficaz de Satanás. O inimigo não tem nos desviado, o inimigo não tem nos tirado da igreja, o inimigo não tem nos tirado de ler a Bíblia, de orar, mas ele tem nos distraído. Ele tem conseguido colocar alguma coisa na nossa vida que nos distrai, que faz com que a gente perca o nosso tempo, faz com que a gente perca o nosso sono, faz com que a gente perca tempo precioso com os nossos amigos, com a família, porque estamos distraídos, estamos preocupados. Hoje eu falava com um rapaz lá em cima num lugar, ele abriu um espaço, e ele estava falando, ele dizia: quando eu trabalhava de funcionário, eu era mais feliz. Eu não me incomodava metade do que eu me incomodo. Eu não me incomodava com todas essas coisas aí, ó. Se eu sabia que era assim, eu não tinha feito. Eu falei: ser patrão tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida de alguém e achamos: nossa, eu queria ser igual a ele. Mas tu não sabe metade do que ele passa. O funcionário chega em casa de noite e ele pensa no trabalho ainda. Eu não, pelo menos. Quero nem ouvir falar de trabalho. Mas o patrão não. O patrão fica pensando, ele tem que fechar a conta, ele tem que fechar o mês, ele precisa atender aquele cliente, ele precisa consertar aquele problema, ele precisa pagar o salário, ele precisa fazer isso, fazer aquilo. Então a mente dele não para. Funcionário não, funcionário se chove, sai sol, se dá ventania, se dá pedra, no dia do pagamento dele está lá e acabou, já era. E por isso o inimigo tem causado a distração. Nós estamos em festa, nós estamos preocupados em fazer essas coisas, estamos preocupados em isso e aquilo, mas o inimigo está olhando, ele está falando: agora é a hora. Agora é a hora de eu atacar. Agora, Herodias está dizendo: agora vai chegar a hora em que o meu plano vai ser colocado em prática. Herodes está distraído. Ele nem lembra mais do João, ele nem lembra mais. Porque o aniversário de um tetrarca da Judeia durava às vezes semanas, meses até. Então por vários dias o Herodes estava nessa festa. E ele não se lembrava mais de João, ele estava distraído. Ele estava com o espírito festivo. E quando nós estamos distraídos, nós abrimos uma outra porta. E a Bíblia diz que quando a menina foi dançar, o Herodes se agradou, o Herodes e os que estavam com ele à mesa. E aí o Herodes falou à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Aqui, irmão, o Herodes está distraído, e agora ele vai estar muito satisfeito com a filha, com a sua enteada, filha de Herodias. Não era filho dele, era filho do irmão dele, sua sobrinha na verdade. Mas ele está muito satisfeito. E aqui está outra arma que o inimigo usa poderosamente contra nós, para nós fazer o que não queremos. Quando nós estiver muito qualquer coisa, não é bom tomar nenhuma decisão. Esaú chegou em casa com muita fome. E quando ele está com muita fome, ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de alguma coisa vermelha. Não sei se uns falam que é guisado, outros falam que é lentilha, não importa o que é. Ele só trocou o seu direito de primogenitura porque ele estava com muita fome. E quando nós estamos muita qualquer coisa, nós temos a beira do erro, na fronteira, no limiar, nós estamos no fio da navalha. Quando nós estamos muito felizes igual Herodes,
Nós fizemos promessas que depois, quem sabe, o preço para pagá-las vai ser muito caro. Quando nós estamos muito cansados, nós falamos algo para Deus e quem sabe depois vai ser difícil de voltar atrás. Porque Deus, irmãos, leva a sério tudo que tu fala. Tudo que tu fala leva a sério, tudo que tu fala, Deus escreve. Por isso que a Bíblia diz: portanto, sejam poucas as tuas palavras. Salomão diz em Eclesiastes 5: quando tu entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Cuidado. Tu está na casa de Deus, tu não está na casa dos teus pais, dos teus amigos, dos teus compadres, tu está na casa de Deus, então guarda, cuida o que tu fala. Porque Salomão diz: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Quando nós estamos na provação, quando nós estamos com alguém lá no leito de morte, quando nós estamos passando por dificuldade, nós prometemos um monte de coisa para Deus. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados. Ou porque nós estamos muito doentes. Ou estamos muito felizes. Cuidado, irmão. Cuidado com o que tu fala para Deus. Quando a menina dançou aqui, irmão, ela pediu alguma coisa para o rei? Ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Mas como Herodes estava muito feliz, estava ali todos os copichos dele, o que ele fala? Ele se emociona. Ele se acha. Percebe que ele fala: pede o que tu quiser, que eu vou te dar. E quantas vezes nós vamos diante de Deus, irmãos? Quantas vezes nós vamos diante dos nossos amigos? Quantas vezes nós vamos diante da nossa família? Quantas vezes nós vamos diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, pode falar o que tu quiser, que eu vou cumprir. Porque nós temos emocionado naquele dia. Porque naquele dia o profeta falou com nós. Naquele dia nós acordamos bem crente. Naquele dia nós temos muito faceiro. E nós vamos diante de Deus e falamos um monte de asneira. Ou o dia que a gente é muito irado, muito bravo, muito decepcionado. E aí nós descontamos nos outros. Aí nós falamos coisas para as pessoas que nós não queríamos ter falado. Mas nós falamos. Por quê? Porque nós estamos muito decepcionados. Nós estamos muito irados nesse dia. E aí nós falamos coisas para as pessoas. E daí depois a ira passa, a raiva passa, tudo passa. Mas a mágoa naquela pessoa que foi ferida continua. Aí tu vem lá com a tua cara de pau e pede desculpa. E a pessoa vai dizer o quê? Eu te desculpo. Mas a mágoa está lá. Você já machucou. Você já feriu. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos muito nervosos, nós falamos coisas sem pensar. Tu já percebeu quando tu está bravo? Tu não para pensar o que tu está falando. Tu vai só despejando assim. Tu não respira, o teu cérebro não oxigena. Tu não consegue pensar, tu já vai despejando. Tanto é verdade, por exemplo, numa discussão de casal, quando tem essas discussões mais inflamadas, e um dos cônjuges, ele fala alguma coisa, o outro fala: mas tu nunca me falou isso aí. É 20 anos que nós temos casados, é 10 anos e tu nunca me disse, agora está me dizendo. É porque agora ele está falando sem filtro. Agora ele não está pensando mais. Agora ele não está raciocinando mais, ele só está reagindo. É por isso que quando há uma discussão, se fala gritando. Tu tá falando alto, eu não estou falando alto. Porque nós não estamos mais percebendo. Mas é nessa hora aí que o inimigo está agindo. Por quê? Porque nessa hora aí, nós temos muito qualquer coisa. E quando tu tiver muito qualquer coisa, irmão, pega e vai para cá dormir. Fica cá, não fica perturbando os outros não. Quando tu tiver muito qualquer coisa, tu não tá bom, vai lá pro teu quarto, fica lá. Ou vai, sai de carro, sai de a pé, sai de qualquer coisa, sai de perto dos outros. Para não criar feridas que depois podem não mais cicatrizar. Aí tu machuca alguém que só quis te ajudar,
Porque tu está muito nervoso. Ah, mas eu estava muito nervoso. Todo mundo fica nervoso, irmão. Todo mundo fica bravo. Todo mundo tem vontade de chutar o balde. Todo mundo. Ninguém é sanguinho de barata o tempo todo. Mentira isso aí. Mas tem pessoas que têm autocontrole, autodomínio, domínio próprio. Se dominam. E se seguram. Para não causar rupturas, para não causar feridas, para não causar machucados nas pessoas. Não que ele esteja aceitando de boa o que ele está ouvindo, mas ele está praticando aquilo que a Bíblia fala, que até o tolo, quando fica em silêncio, é tido por sábio. Então o Herodes aqui, ele está muito, muito, muito feliz. Muito, muito, muito alegre. E quando nós estamos nessa situação, nós precisamos ter muito cuidado. Porque nada nesse mundo vai durar para sempre, irmão. Tu está muito, muito alegre hoje, daqui 2, 3 dias tu não vai estar mais. Tu está muito, muito triste hoje, daqui 2, 3 dias tu não vai estar mais. Tu está muito, muito, muito desanimado hoje, daqui 2, 3 dias tu não vai estar mais. Então cuidado. Cuidado para não exercer diante de um estado emocional que você está nesse momento, uma decisão que pode gerar danos à eternidade. Uma decisão tomada na emoção, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ela pode ser a diferença entre salvação e perdição. Você pode jogar uma alma no inferno, dependendo daquilo que tu vai falar, pelo teu estado emocional. É preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito discernimento. É preciso praticar aquilo que a Bíblia fala, irmão, que o silêncio nunca erra. Nunca erra. Ah, pastor, mas eu estou muito, muito, muito cansado. Mas o Senhor te chama para descansar. O Senhor te chama para um lugar de descanso. O Senhor permite nós ficar cansados, mas não permite nós parar. A Bíblia diz: aquele que colocou a mão no arado não pode mais tirar. Essa opção, irmão, essa opção de tirar a mão do arado, ela não pode passar na nossa cabeça. Ela não pode ser uma hipótese. Ela sequer deve passar pelo nosso pensamento. Ela sequer deve passar. Ah, pastor, mas eu me magoei na igreja, eu vou sair da igreja. Não, isso não é opção, irmão. Essa opção não existe. Essa opção é para os fracos. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor não se agrada. Botou a mão no arado, segura, irmão. Segura. Ah, mas está com bolha, está sangrando, mas tu ainda está vivo, segura. Tu ainda não morreu. Tu ainda não parou de respirar. Porque o cansaço, ele vai chegar, mas da mesma forma que ele vai chegar, ele vai embora. Eu não posso tomar decisão quando eu estiver muito, muito cansado. Hoje nós temos visto uma geração de pessoas cansadas. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas, outro dia eu li, nós estamos vivendo numa geração de homens de 60, 70 anos catando latinha, e de jovens de 20 anos dormindo no sofá, cansados. Nós vivemos numa geração de pessoas cansadas, e esse cansaço tem chegado dentro da igreja. Esse cansaço tem chegado no meio do povo de Deus. Esse cansaço tem nos atingido. Mas nós não podemos aceitar essa canseira. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor se cansam. Então a Bíblia está mentindo. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor caminham e permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem ao redor de Jerusalém, que não se abalam. Que canseira é essa que tem chegado no povo que se diz o povo de Deus?
Que canseira é essa que nos impede de fazermos a vontade do Senhor? Que canseira é essa que tem chegado à nossa tenda, se nós servimos a um Deus que pode nos renovar? E o Senhor Jesus chama para Ele os cansados. Sabe por quê? Por que a igreja está cansada, irmão? Porque o Senhor manda que Ele nos chama cansados, porque Ele tem um fardo para dar para nós. E a Bíblia diz, Jesus diz: o meu fardo é leve. Esse peso que tu está carregando aí, tu pode ter certeza que não é do Senhor. Esse peso que tu carrega nas tuas costas pode ser coisa que veio do Satanás, pode ser coisa que veio dos outros jogando em cima de ti. Mas na grande maioria das vezes pode ser que tu mesmo tenha pegado esse peso e fala: vamos embora, peso, terminou o culto, vamos embora. Tu não consegue largar, tu não consegue deixar nos pés do altar. O Senhor te chama, o Senhor fala: vamos trocar o fardo. Tu fala: não, eu quero ficar com o meu, mas o teu é pesado, mas assim mesmo eu quero ficar. Porque o Senhor tem nos chamado para dar o seu fardo leve. Sabe o que é o fardo leve, irmão? É a palavra de Deus. É a palavra. Lá na cultura judaica, quando eles diziam fardos, a gente pensa que fardo é coisa pesada, assim, sacos, né? Mas quando Jesus está falando isso, é porque cada um que ia... Lembra do Paulo? O Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, quando eles olhavam para Paulo, eles diziam: Paulo carrega o fardo do Gamaliel. Queria dizer ensino. Queria dizer a forma de que ele era ensinado por Gamaliel. Então ele carregava o fardo que Gamaliel colocava sobre ele. Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu fardo, ele está dizendo: tomai sobre vós a minha palavra, o meu ensino, aquilo que eu ensino a vocês. Não tradição de homens, tradição judaica, peso da sociedade, porque o fulano falou, porque o pastor falou, porque não sei quem falou. Não é esse fardo. Jesus fala: tomai sobre vós o meu fardo. E por isso que ele diz: o meu fardo é leve. E por que é leve? Porque Jesus já fez tudo por nós. Já fez tudo. Já morreu, já ressuscitou, já nos alcançou, já nos deu vitória, já nos abençoou. Então o que mais que nós precisamos? O que é que está faltando para nós? O que é que está faltando? Nós queremos o quê? Tomé? Nós queremos ver Jesus e tocar nele? Então Jesus aparece para Tomé e fala: está aqui, ó, pode vir tocar agora. Nós queremos o quê? Judas para segurar o dinheiro, para ficar rico? Nós associamos as bênçãos do Senhor àquilo que nós temos? Não, irmão, o Senhor já deu tudo o que nós precisamos. Ele já nos deu. Ele não vai nos dar, Ele já nos deu. Mas é que, pastor, eu estou muito cansado, estou muito cansada, estou desanimado. Então te anima. Outro dia eu vi um vídeo, o cara falou: eu vou apresentar 3 tias para vocês. Te anima, te alegra e te ajeita. Aleluia. Te anima, irmão. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos andar de arrasto. Nós não podemos andar cabisbaixo. Nós temos que andar segundo Jesus nos ensinou. E para nós encerrar, o Herodes promete isso para ela. Depois ele promete até metade do reino. Perceba como essa menina e a mãe dela, cegadas pelo ódio de João, cegadas pela vingança, elas desperdiçam uma grande oportunidade. O Herodes fala: tu pode me pedir até a metade do meu reino. Poxa vida, cara, metade do reino do Herodes. A Herodias podia ter pegado. Metade do reino do Herodes, a menina podia ter pegado. Mas a vingança, isso aqui é outra coisa que nos faz fazer aquilo que não queremos. Nós perdemos a visão, nós perdemos a direção, nós somos cegados. Nós somos cegados. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, mas o nosso Ele não pode cegar. Nós somos incrédulos por acaso?
Não são. Então, de maneira, o inimigo me cegou. Então vai acreditar na palavra de Deus. Com o jeito que o inimigo te cegou, tu é incrédulo agora, por acaso? Não, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles podiam ficar multimilionários, mas a vingança cegou ela. E a vingança fez que ela influenciasse a sua filha. Colocou a filha dela numa situação nojenta dessa. Tu pensa, tu sendo mãe, mandar a tua filha pedir a cabeça de alguém numa bandeja de prata? Mas a vingança. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas a Herodias não tinha os olhos bons. E hoje o que nós temos visto é uma geração de crente que estão, se não tão cego, tão quase. Tão caolho. Estão vendo 30%, 10%. Porque estão olhando só para a prosperidade. Estão olhando só para a profecia de bênção. Estão olhando só para o seu próprio umbigo. Estão olhando só para o que Deus pode dar. Estão olhando só para o que Deus pode fazer. Eles não podem fazer nada para Deus. Eles não podem fazer nada. Deus tem que fazer tudo. Deus tem que dar tudo. Tem que fazer pá, é self-service. E tu, irmão, tu faz o que para Deus? Eu não faço nada, eu vou no culto. E deu. Não, nós precisamos ter visão, irmão. Nós precisamos sair de parar de olhar para o nosso umbigo. Nós temos que parar com isso. Pastor, mas eu estou com uma dificuldade de ir para a igreja. Dificuldade está os irmãos. Que a pastora me mandou um vídeo, que país que era? Moçambique, na África. Os irmãos estavam cultuando. A pastora Firmina, que veio aqui com os cabeleireiros aquele dia, eles têm igreja deles em Moçambique. E os irmãos estavam cultuando dentro do culto. Chegaram os caras do exército metralhando todo mundo, matando todo mundo. E eles não tinham para onde ir. O que eles fizeram? Correram para a floresta para salvar as vidas. E estavam lá já 7, 8 dias na floresta, sem poder voltar, porque se voltassem seriam mortos. Mas se ficassem, poderiam ser atacados por animais à noite. Sem comida, sem água. Isso é dificuldade para ir na igreja. Isso é dificuldade para ir na igreja. Se tu vai para a igreja, os homens te matam. Se tu fica no mato, os leões te comem. E tu vai do que daí? Isso é dificuldade. Isso é perseguição. Isso é servir a Deus com a sua própria vida. Mas nós aqui no Brasil, nós temos liberdade, nós temos... E eu vou na igreja hoje, se eu não vou hoje, eu vou amanhã. Se eu não vou amanhã, eu vou domingo. E daí, se eu não vou domingo, eu vou semana que vem. Pastor, mas eu queria tanto participar dos cultos da igreja primitiva. Tu não queria, irmão. Tu não ia durar uma semana. Na igreja primitiva? Não ia. Os nossos crentes hoje nem se convertia naquela igreja. Não. Ser comido por leão dentro de uma arena, tu, teus filhos, tua mulher, todo mundo. Ser incendiado por Nero para iluminar o jardim dele de noite. Tu ia querer estar no meio dessa aí, irmão? Não, tu não ia estar. Mas nós estamos hoje com os olhos voltados só para nós. Só eu que sofro, eu que sou coitadinho, todo o universo conspira contra mim. Tu acha que o universo não tem nada para fazer? Ficar conspirando contra ti, irmão? Vá se lascar, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos ficar de pé. Quando Deus vai falar com Jó, Deus fala para Jó: Jó, eu vou falar contigo, mas para mim falar contigo, fica de pé que nem homem. Fica de pé que nem homem, daí eu vou falar contigo. Deus não fala com quem está deitado no chão. Deus fala com o homem que está de pé, com mulher que está de pé, que está sofrendo, que está chorando, que está gemendo, mas está de pé. E quando Herodes, ele ouve o pedido da menina, no versículo 26 ele diz: e o rei entristeceu-se muito. Adiantou a tristeza dele? Adianta tu ficar triste, irmão? Depois que tu dá as mancadas?
Adianta tu se entristecer porque tu magoou o fulano, tu ficou triste agora? Adianta a tua tristeza, irmão? Não adianta nada. O rei Herodes, depois que ele viu a lambança que ele fez, se entristeceu, ficou triste. Pá, o João era meu amigo. Mas a Bíblia diz: todavia, por causa do juramento. Quem que fez o juramento? Alguém botou a faca no pescoço e falou: jura aí, miserável. Não, ele se levantou. Ele que jurou. E aqui está a nossa cilada maior. As nossas palavras. Nos enredamos com nossas próprias palavras. Nos enredamos com aquilo que falamos. A Bíblia diz: ele ficou triste, mas ele tinha jurado. E mais que isso, e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da menina. E o João era amigo do Herodes, sim ou não? E o Herodes temia o João? Temia. E o Herodes falava: não, ele era homem justo e santo. Falava. Mas na hora de mandar matar, irmão, na hora de mandar degolar, primeiro porque ele mesmo falou, segundo porque ele havia jurado, e terceiro porque tinha muita gente com ele à mesa. Pode falar. Isso é a senhora que está falando. Ele não quis negar, irmão. E quantas vezes nós temos... Ele era o chefe da bagaça. Ele poderia falar: não vamos matar nada, tu tá ficando louca, vai te sentar no teu lugar, sai da minha frente, não me perturba. Meu João é meu amigo, bem capaz, o homem é justo, é santo para mandar matar ele, eu não. Mas o Senhor jurou: dane-se meu juramento. Não juro mais, acabou meu juramento agora. E os cupichos dele ia olhar e falar: ó, vocês achando que está ruim, a porta é ali, ó, vaza, eu que sou o chefe aqui. Pronto. Só que muitas vezes, irmão, nós estamos sofrendo porque as pessoas que estão conosco à mesa. Nós estamos sofrendo porque não, mas até as pessoas que estão conosco à mesa. As pessoas estão me observando. As pessoas que estão contigo à mesa, irmão, não estão lá na madrugada quando tu está chorando sozinho, elas não estão lá. As pessoas que estão contigo à mesa não sabem as noites em claro que tu passa, se preocupando com as coisas. As pessoas que estão contigo à mesa, elas não estão contigo no altar da oração, não estão. Então as pessoas que estão contigo à mesa, que se danem, se danem. O Herodes poderia ter falado: não vou matar o João, porque é meu amigo. Tu dançou porque tu quis, não te pedir nada, então se dane tu também. E outra coisa, vocês pegam e vaçam todo mundo aqui. Pronto, ele ia ter o nome dele na história como o cara que havia deixado João viver mais um pouco. Mas ele tem o nome dele na história como um covarde, como um cara que foi enganado pela sua mulher, foi enganado por ele próprio e foi pressionado pelas pessoas. O nome dele ficou na história como um covarde. E todos nós temos irmão, todos nós temos a vida que nós toleramos ter. Todos nós temos a vida que toleramos ter. Todos nós estamos acima do peso porque toleramos. As pessoas nos tratam mal porque toleramos. As pessoas não nos respeitam porque toleramos. As pessoas não fazem aquilo que a gente imagina que fariam ou que nós faríamos por elas, por quê? Porque nós toleramos. Mas a igreja não foi chamada para tolerar nada. A igreja foi chamada para ser a pregadora, a anunciadora, os mensageiros do Senhor. Ah, porque
nós dissemos Deus é amor, Jesus é amor, Jesus é amor, uma ova. Quando Jesus está pregando sobre o pecado, ele fala, olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês. Se o teu olho te faz pecar, o que tem que fazer? Tirar fora os olhos. Se a tua mão te faz pecar, isso aí é amor, irmão? Isso é pregação de amor, isso aí? Não, isso não é pregação de amor, isso é pregação para acabar com o pecado. Tem comportamentos em nossa vida que não adianta passar o pano. Tem que ser excluído, extirpado, morto, separado. Quando Herodes tolera ser manipulado por Herodias, tolera ser manipulado pelas pessoas que estavam à mesa, ele está negando a sua própria posição. Ele era o governador naquele lugar. Ele era a autoridade máxima ali. Mas ele foi manipulado por uma menina. Ele foi manipulado pela sua esposa. Ele foi manipulado pelas pessoas que estavam à volta. Então, na verdade, ele sendo a autoridade máxima, foi ele o que menos mandou naquela bagaça, aquela noite. O que menos mandou. E assim, Herodes fez o que não queria fazer. E assim, muitas vezes nas nossas vidas, nós também. Por A ou por B, ou porque falamos, ou porque estão nos olhando, ou porque prometemos, ou porque andamos distraídos, fazemos o que não gostaríamos de fazer. E por isso que aquilo que gostaríamos de fazer, não fizemos. Porque somos manipulados por pessoas, somos pressionados por pessoas, e nós mesmos nos enredamos com palavras. Nós mesmos nos enredamos em situações. Prometemos coisas das quais não podemos cumprir. Falamos coisas das quais que não vamos fazer. E por isso hoje, o resultado é essa vida que nós temos. Uma vida média. Uma vida medíocre. Sabe por que nós se contentamos com a vida medíocre? Porque a vida medíocre não é ruim. Medíocre vem de médio. Aonde todo mundo está? Na média. O nosso país é um país que ele estimula uma vida medíocre. Os pais muitas vezes estimulam uma vida medíocre. Quando o nosso filho passa no colégio com média, tá bom, passou. Podia ter estudado mais? Podia ter se esforçado? Podia ter feito melhor? Podia, mas tá bom, passou, tá bom. E nós vamos nos acostumando a viver na média, a fazendo o que todo mundo faz, a falar o que todo mundo fala, porque nós não queremos criar confusão, nós não queremos gerar contrito, nós não queremos gerar nenhum desconforto. Então nos moldamos. Então permitimos que as pessoas nos moldem. Permitimos que as pessoas deem um canto, nós nos moldamos naquele espacinho que nos deixaram. Tá bom. Mas o Senhor nos chamou por uma vida sobrenatural. O Senhor nos chamou por uma vida além da média, além da mediocridade. E ela está ao alcance de nós todos. Todos podemos alcançar essa vida que o Senhor tem para nós. Mas para isso é preciso ter coragem, para romper com a mediocridade, para romper e passar a ter o controle da nossa vida, para fazer o bem que queremos e não o mal que não queremos. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. A pastora vai estar louvando ao Senhor. Nós vamos orar. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, vai estar ofertando. Feche teus olhos. Vamos orar. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Santo Espírito de Deus, pela tua bondade, fidelidade e misericórdia.
Nas tuas mãos, Senhor, nos colocamos desta noite, ó Pai, para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, capacite as nossas vidas para fazermos aquilo que queremos e não sermos governados pelas pessoas, pelas circunstâncias, não sermos governados, Senhor, por aquilo que falamos muitas vezes de nossas bocas, mas que nós viemos a ser governados pela Tua palavra.